Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da Ideal Ambiental. Vou só esperar mais uns minutinhos aqui para o pessoal entrar. E já chamamos também nosso convidado. E hoje a nossa live tem o tema de relatórios de sustentabilidade. Então, para todo mundo que está aqui nos acompanhando, quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode mandar comentários. E só lembrando que todas as nossas lives estão disponíveis aqui no IGTV e também no nosso YouTube da Ideal Ambiental. Então fiquem à vontade aqui para fazer perguntas, comentários. Se vocês não conseguirem acompanhar a conversa como um todo, vai ficar disponível então nos nossos canais. E fiquem à vontade também depois para nos chamarem, para fazer alguma pergunta que não deu tempo de fazer durante a conversa. E a gente vai ter o maior prazer aqui em responder, em esclarecer alguns assuntos e trazer informações relevantes aí para vocês. O tema da nossa live, então, como eu falei, hoje vai ser relatórios de sustentabilidade, o padrão GRI. É um assunto bem pertinente, bem interessante, que hoje as empresas, principalmente as empresas de grande porte, tem buscado esse tipo de serviço para poder avaliar, identificar, planejar. Ele é um instrumento de planejamento estratégico voltado aí para o atendimento aos itens relativos à sustentabilidade da empresa. A sustentabilidade, como vocês sabem, hoje em dia ela não é mais somente aquela visão da questão ambiental, mas ela envolve outros aspectos aí que foram definidos principalmente aí pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que definiu os principais objetivos de desenvolvimento do milênio, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E então ele elenca várias ações que devem ser feitas, e não só vinculadas à questão ambiental, mas principalmente a questão socioeconômica, igualdade de gênero, erradicação da pobreza. Enfim, são vários aspectos que são tratados e abordados aí no relatório de sustentabilidade, que a gente vai comentar um pouco mais aí ao longo dessa conversa de hoje. Então, a Ideal Ambiental é uma empresa de consultoria ambiental, para quem ainda não conhece, consultoria, serviços e projetos de engenharia ambiental. A gente está no mercado desde 2009 e nos últimos anos a gente se envolveu com alguns projetos de relatórios de sustentabilidade, e a gente teve um aprendizado bem grande, e hoje é um dos serviços que a gente presta, a elaboração desse relatório, que demanda aí uma equipe com conhecimento de causa. Então, esse tipo de serviço são poucas empresas hoje que realizam, que elaboram. Então, a gente tem desenvolvido esse trabalho, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa nossa experiência. E a gente atua aí com alguns consultores externos também, não só para essa área de relatório de sustentabilidade, mas para outras áreas. E um deles é o Alexandre Stahl-Schmidt, que vai participar hoje da nossa conversa, trazendo um pouco aí da experiência dele também, em outras empresas aqui na Ideal. Ele foi funcionário da Ideal por um tempo, hoje ele atua como consultor externo e nos auxilia aí na elaboração desses trabalhos. Além disso, a Ideal ela tem o foco aí na sustentabilidade das empresas. Então, primeiro buscando a regularização ambiental das empresas, através do licenciamento ambiental, a gestão de resíduos sólidos, que são alguns dos focos aqui da empresa ao longo dos últimos anos. Então, para quem quiser conhecer mais, os nossos contatos estão aqui no nosso Instagram. Enfim, fiquem à vontade para entrar em contato conosco e tirar suas dúvidas, solicitar orçamentos, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-lo. Aqui o Alexandre para entrar na conversa.
e aí a gente começa a tratar especificamente aí sobre o assunto, relatórios de sustentabilidade. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Tudo certo? Vamos fazer um teste aí do áudio, vídeo. Vamos lá. Quem estiver nos ouvindo aí, dá um joinha só para a gente confirmar. Bom, então eu estava comentando um pouco sobre a Ideal Ambiental. Mais uma vez, então, somos uma empresa com mais de 10 anos de atuação na área de projetos, serviços e consultoria ambiental. E a gente tem desenvolvido diversos projetos na área de licenciamento, gestão de resíduo, e um dos trabalhos que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos é o relatório de sustentabilidade. É algo relativamente novo, né? Muitas empresas já faziam seus relatórios, mas não tinham um padrão bem definido. E a partir da definição aí dos padrões do GRI, a gente começou a ter um modelo, uma forma mais fácil assim, de você comparar um relatório com outro, comparar a sustentabilidade das empresas, e com isso definimos então uma metodologia, e a gente, aqui na Ideal, a gente acaba utilizando essa metodologia do GRI para desenvolver os nossos relatórios. Bom, então queria pedir para o Alexandre se apresentar, fazer uma apresentação, qual a tua formação, qual que é a tua experiência profissional, onde você tem atuado hoje em dia. Então, fica à Bom, vontade, Alexandre. boa tarde para todo mundo. Meu nome é Alexandre Stahlschmidt, sou engenheiro ambiental, também sou gestor ambiental com formação primária. Atuo na área de meio ambiente desde 2011, iniciando na parte de saneamento. Fui para pesquisa e desenvolvimento, fui para consultoria com a Ideal, né? Trabalhei 2 anos aí com o pessoal da Ideal. Inclusive, até já vou iniciar a conversa agradecendo o Luiz a oportunidade de dividir aí um pouquinho de experiência e conhecimento. E hoje eu trabalho como responsável por obras de construção, não de construção civil, né, mas eu faço a parte de meio ambiente e sustentabilidade de obras de construção civil dentro de uma construtora bastante grande. Né? Acho que não vem ao caso vincular nomes. Não, sem problemas, sem problemas. Mas é legal a trajetória do Alexandre aí, como ele comentou, ficou 2 anos aqui na Ideal. Enfim, a gente sempre preza aí também por manter esse vínculo, né, com funcionários, ex-funcionários, e nunca perder esse vínculo, porque já conhece como é que é a nossa dinâmica interna aqui. Acabou saindo aí por conta de uma proposta, Certo. e mas a gente manteve esse vínculo, e hoje ele atua aí como consultor, porque a gente reconhece que o trabalho foi bem feito e que a gente tem algumas características em comum aí para desenvolvimento de alguns projetos. Isso aí. Então, é isso aí. Beleza, acho que a Então gente vamos pode. lá, Vamos começar já. conversar um pouco sobre relatórios de sustentabilidade. Vamos Bom, lá. a gente sempre define aqui uma pauta, né? Para quem fala bastante sobre planejamento, se a gente não fizer a lição de casa aqui, vamos levar um puxão de orelha. Então a Verdade. gente planejou um pouco essa live, definimos uma pauta inicial, e aí com isso a gente vai trocando informações aí com vocês. Mais uma vez, quem tiver perguntas, fique à vontade, pode mandar nos comentários aqui que a gente vai abrindo depois para trocar essa experiência com vocês. Então, a primeira pergunta é o que é o relatório de sustentabilidade, né? Então, comentei um pouquinho antes, mas vou deixar para o Alexandre falar um pouco sobre isso, e a gente vai complementando e trocando alguma uma informação. Beleza. Então, a priori, o relatório de sustentabilidade ele é uma ferramenta de planejamento estratégico. Né? Ele consegue agregar informações da parte de gestão corporativa, né? Ele inicia com a parte de gestão corporativa, passando por indicadores de sustentabilidade vinculados ao meio ambiente, a questões econômicas da empresa
e a questões sociais da empresa. Dentro dessas questões sociais, daí a gente passa por saúde ocupacional, segurança do trabalho, passa por o modo como a empresa se apresenta à sociedade, não só apenas à comunidade de entorno, mas a sociedade como um todo, né? E dentro do relatório de sustentabilidade, ela coloca quais são questões de visão, valores, né? Quais são os objetivos dela para um certo período de tempo, como é colocada a estratégia a ser seguida para atingimento desses objetivos, né? E relata isso ano a ano. Existe um histórico, né? As normas de RI, elas prezam muito por essa questão de comparabilidade, que é o quão eficaz e eficiente tem sido a gestão corporativa. É interessante, até alguns pontos aí que a gente foi conversando e que eu fui anotando como importantes de relatar, essa questão dos indicadores econômico-financeiros. Então, quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, muita gente já enxerga ali como se fosse um relatório ali de ações voltadas à preservação ambiental, à gestão de resíduos, ao consumo de energia e tudo mais. Mas, claro que isso é extremamente relevante, mas o relatório de sustentabilidade ele começa em um dos indicadores padrão, né, que a gente vai falar logo mais, o que é um indicador padrão específico, os indicadores exigidos ali pelo GRI, muitos deles têm a ver com receita, faturamento, despesas, então são simplesmente a sustentabilidade financeira da empresa, que é interessante, porque daí você começa a dar um pouco mais de um peso maior para a área ambiental ou para a área de sustentabilidade da empresa, porque ela tem que ter acesso a esse tipo de informação, né, e não só aquela a área ambiental, né? Então ele aborda aspectos aí muito maiores do que simplesmente um atendimento a uma licença ambiental, por exemplo, de uma empresa. E outro aspecto interessante é essa questão, sempre falo ali sobre relatório de sustentabilidade, que as empresas elas definem isso, como o Alexandre comentou, a missão, visão, valores, e em alguns casos assim a gente vê que são algumas coisas que são colocadas, que estão no site da empresa, mas que, e aí, ela realmente adota aqueles valores, né, como um compromisso da empresa mesmo, e o relatório de sustentabilidade ele vem para fazer um relatório realmente sobre o que a empresa tem feito em todas essas áreas. Então, se a empresa se compromete lá com o valor de sustentabilidade, de auxílio aí a pessoas carentes ou, enfim, qualquer valor ali que ela defina, no relatório de sustentabilidade você vai ver, vai ter dados e vai ter comprovações de que realmente ela cumpriu com aquele valor que ela tinha se comprometido, né? Então acho que isso é bem interessante e aí a sustentabilidade ela subiu alguns patamares dentro das empresas ao longo dos últimos anos. E sobre o modelo GRI, Alexandre, comenta um pouco para a gente o que é o modelo, essa padronização, metodologia. Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho da história, na verdade, do GRI, né? Ele é uma organização independente, tá? Ele não é vinculado a ISO, a BNT, a NBRs, enfim, né? Ele é de origem holandesa, né? A central dele fica prostrada em Amsterdã. E a primeira versão das normas GRI ela é de 1997. É até interessante comentar, na verdade, que a gente já está na quinta revisão dessas normas. Né? E a última atualização foi de, se não me engano, 2016. E o GRI já está presente aí em 100 países, são mais de 100 mil empresas. Né? Eu até estava fazendo umas contas hoje à tarde para, como você falou, né? Questão de planejamento. Estava fazendo umas contas hoje à tarde. São 114.377 empresas que hoje já relatam dentro da plataforma GRI, né? Entre elas, gigantes aí da indústria, Deloitte, Ernst Young, exemplos do Brasil mesmo, Gerdau, Copel, a própria Itaipu, né? Se E aproximadamente, então, 115 mil empresas. exatamente.
Legal, legal. 15 mil empresas é um número incrível para algo que, se a gente for pensar, é muito novo, né? Desde Sim. 1997, né? Não tem nem 30 anos aí. Enfim, E o GRI, na verdade, ele surgiu para padronizar, né? Porque exato. desde que começou aí esse, esse assunto sustentabilidade entrar em voga, aí, principalmente nas empresas, né, no ambiente corporativo, as empresas começaram a fazer relatórios, né, de sustentabilidade, mas não tinha um padrão. Cada uma definia o que ela queria colocar É, e aí como é que você vai comparar, né, se uma empresa é sustentável, se a outra é mais sustentável que aquela. Então foi não, definido um padrão. e não é só uma questão assim de colocar aquilo que querem, né? Mas medirem também da forma que bem entendem. Né? Isso, Não isso. existia uma forma de medição, não existia uma comparabilidade, como você estava falando. Usar um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas, por exemplo, no Brasil, a gente usa o Sistema Internacional de Medidas. Estados Unidos, eles usam pés, onça, milha, enfim, né? Sim. Completamente diferente, Cada né? um define o seu método e aí cada um mede da forma como é mais adequado, né? Exatamente, é aquilo que melhor se adequa à realidade deles, né? Sim. E a título de curiosidade, na verdade, o GRI não é a única forma de você fazer o relato, né, dos índices de sustentabilidade. A gente tem hoje a questão dos ODS, nós temos o Pacto Global, né, os 10 princípios do Pacto Global. Existe a ISO 26000, que é a norma internacional de responsabilidade social, que é, se não me engano, embasado em cima dela, inclusive, que as empresas fazem o seu balanço social. Uhum. E a GRI, ela é uma abrangência de todas elas, né? Não posso dizer que seria meio antiético da minha parte dizer que seria a mais completa, né? Mas ela é a forma mais simples, na verdade, de você agregar todos os benefícios que nós temos dentro das outras plataformas em uma única maneira de relato. E ela é a mais utilizada, né? Então, É, como você falou ali, 115 mil empresas, maioria de grande porte e multinacionais que acabam utilizando esse padrão. Então, a gente vai falar um pouco ali sobre a questão de investidores e tudo mais. Então, é mais fácil a leitura de algo que já tem uma padronização, né, do que você utilizar outros padrões ali que não são tão comumente utilizados, né? Então, acho que enfim, é aquela que caiu no gosto é, das corporações, aí é o que tem sido utilizado. A gente pode até fazer um comparativo com outro trabalho que a gente desenvolve aqui, que é a certificação LEED, certificação de construção sustentável, né? A gente acaba utilizando o LEED, que é a certificação definida aí pelo Green Building Council, GBC, e o Green Building Council é como se fosse uma GRI, né? Ela é uma entidade independente sim. e que ela pegou nos Estados Unidos, em alguns outros países e aqui principalmente aqui no Brasil, mas tem outras formas de você certificar uma construção sustentável que são outros modelos. Então, no caso dos relatórios de sustentabilidade, não, basicamente é o GRI, né, que domina essa área, né? Então, acaba É, que a gente utiliza ele para. exatamente. É a Rede Globo dos relatórios de sustentabilidade. Ou a ISO, né, a BNT, enfim, não Exatamente. é oficial, mas é a que é mais utilizado. E, bom, então entrando já nesse modelo aí do GRI, a gente queria falar um pouquinho sobre esse conteúdo mínimo do relatório. Então, eu comentei ele, não é só da área ambiental, fala sobre indicadores financeiros, fala sobre área social, mas tá, o que que eu preciso, o que que é esse relatório, né? Para quem nunca teve acesso, qual que é o conteúdo mínimo desse relatório? Eu acho que é importante a gente falar de algumas coisas, se quiser comentar primeiro, a gente pode ir complementando. Vamos lá. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa deixar muito claro as formas de relato que o GRI permite às empresas fazerem. Elas são divididas em duas maneiras. Uma é a maneira de acordo, que seria os conteúdos mínimos, e a outra é a forma abrangente, que eles chamam.
E isso tem muito mais a ver com relação aos indicadores específicos da empresa. Mas o que seria esse indicador específico, né? São Isso, os eu ia fazer indicadores. essa pergunta, o que que é o indicador padrão, o que que é indicador específico? Então, os indicadores específicos eles têm a ver com a parte organizacional da empresa. Então, eles são 100% voltados à parte de gestão. Então, o que que é? É o porte da empresa, por onde que ela está distribuída, né? Onde é matriz, onde é O filial. padrão, né? Padrão, Alexandre. É, exato, indicadores padrão, Você, exato. você falou específicos. É, exatamente, fica na cabeça, né? Mas enfim, os padrões eles são esses, de nomear a empresa, uma mensagem do presidente, qual que é a extensão de operações, principais parceiros de negócio, entidades em que é vinculado, modelos de gestão, né, organograma, se existem certas políticas que a empresa prega internamente, por exemplo, política de integridade e ética, tudo isso são indicadores padrão. Então, de questões organizacionais, são atendidos dessa maneira. Eles têm uma série de indicadores que podem ser atendidos da maneira de acordo, né? Não são todos os indicadores padrão que são atendidos, porque muitas vezes as empresas realmente não têm condições de responderem todos os Sim. indicadores, mas existe um conteúdo mínimo para você conseguir se enquadrar como um relatório de acordo com as normas de GRI. E daí Então, existem então a maneira abrangente. vamos só fechar o indicadores padrão ali. Eu tenho um comparativo ali dos indicadores padrão, a gente trabalha bastante com licenciamento ambiental. Então, sempre quando você vai fazer um licenciamento ambiental, você tem que caracterizar a atividade, fazer Sim, como se fosse um memorial descritivo. E o começo ali desse memorial é você, pode ser até um quadro, né, de uma forma mais resumida, é você colocar o que que é aquela atividade, o CNPJ, o CNAE, exato. o número de funcionários, o que que ela produz, se é uma indústria, qual é o que ela produz, quais são as Uhum. matérias-primas e tal. Aquele caracterização para depois você entrar aí sim nos aspectos, impactos ambientais. Então, é como se fosse aquela introdução mesmo. Só que nos indicadores padrão eles acabam entrando um pouco mais ali nesse detalhamento da organização e gestão da empresa, né? Alguns dados ali que são um pouco mais detalhados. Então, vamos lá, Eles indicador vão desde específico. apenas um organograma até a remuneração do cargo mais alto e o mais baixo. Qual que é Isso, o isso. percentual de representatividade da pessoa com menor remuneração ante a maior remuneração, né? Tem coisas que são bastante específicas, né? E daí Uhum. existe a maneira abrangente, que é absolutamente todos os... Deixa eu até dar uma colada aqui para te dar 100% de certeza. São 58 Vamos, indicadores padrões. certo. Padrões ou específicos? Específicos agora. Não, os indicadores A padrão, gente está falando dos indicadores padrão, certo? isso. São 58 E indicadores depois, padrão. que daí a maneira abrangente, você vai colocar vai falar sobre todos esses indicadores padrão, enfim, vai Exatamente. caracterizar a empresa de cabo a rabo ali, como o Alexandre comentou, qual que é o salário, É, a relação, né, do salário do mais alto cargo até o mais baixo cargo, enfim, são informações e realmente a empresa que preza e que se ela coloca nos seus valores lá que ela preza pela transparência, então não tem problema nenhum em ela fazer um relatório de sustentabilidade atendendo aí a forma abrangente, porque ela se compromete com uma transparência, então aí que a gente começa a ver, fazer esse comparativo, né, se o que ela colocou nos valores realmente é levado a sério ou não. é até E além interessante, na verdade, desses, se tocar nesse assunto, Luiz. Acho que mais para frente a gente pode retornar nele. sim, sim, falar sobre as dificuldades, né? É, E, enfim, e aí entrou cumpriu ali os indicadores padrão, depois a gente entra nos indicadores específicos, né? Como que é sim. o que é a matriz de materialidade? Fala um pouco sobre isso, Alexandre. Então, para falar da matriz materialidade, a gente precisa começar conversando sobre como é a metodologia de implantação do relatório de sustentabilidade dentro da empresa, né? Primeiramente, o relatório ele não nasce a partir apenas de uma mente, né? O que tem que ser feito? Ele precisa ser implantado
na empresa um comitê de sustentabilidade. Esse comitê de sustentabilidade ele fica a cargo de centralizar informações, né, tratar essas informações, principalmente, e daí jogar essas informações para dentro do modelo GRI. O conselho ele também fica a cargo de desenvolver a matriz de sustentabilidade. O que seria essa matriz de sustentabilidade? Materialidade. Exato. No GRI, nós temos a divisão do escopo do relatório de sustentabilidade por área ambiental, econômica e social. Só que cada um desses três assuntos, ele tem subitens. Por exemplo, a área ambiental é dividida em energia, em utilização de água, efluente, proteção à biodiversidade, conformidade legal, e isso também vai para as outras áreas, né? A questão econômica ali, que eles chamam de DRE, né? Que basicamente um consolidado de informações financeiras que é desde receita a todas as despesas, tudo aquilo que entrou por produtos, por consultoria, por avaliações, enfim. Né? Então ele tem um agregado ali de informações financeiras do ano de exercício a que se refere o relatório. E a mesma coisa daí para âmbito social. A matriz de materialidade, ela serve para quê? O interno da empresa, ou seja, os funcionários e diretoria, comitês, conselhos, etc., e os seus stakeholders, que são os principais parceiros de negócio e os principais interessados naquela atividade, consigam definir quais são os assuntos mais relevantes a serem veiculados no relatório de sustentabilidade. Então, o Comitê de Sustentabilidade se reúne e é feita uma tratativa no seguinte ponto. Nós vamos veicular os 10 indicadores mais votados na nossa pesquisa de materialidade. Então, é feita uma pesquisa interna e externa, é visto quais são os indicadores que são que tem mais preso, né, dos stakeholders, e então são trabalhados esses indicadores. São estipulados metas, feitas as medições, enfim, né? E daí isso é vinculado como um indicador padrão, inclusive. Então, os indicadores específicos, eles partem de um indicador padrão, que é a matriz de materialidade. Certo. Então, de uma forma, até só comentando aqui, o Bruno Bittar nos ajudou ali. DRE é demonstrativo de resultado do exercício. Isso mesmo. Enfim, então essa matriz de materialidade nada mais é do que o relatório de sustentabilidade, ele é como se fosse um relato que a empresa está fazendo das suas atividades ali relacionadas à sustentabilidade socioeconômica, ambiental, enfim. E para quem que ela está relatando isso? Para a sociedade, né, para quem está impactado diretamente, então para a população do entorno daquela indústria, por exemplo, uma indústria que tem um alto grau de poluição, por exemplo, ela demonstra para a comunidade do entorno o que ela tem feito, né? Ela demonstra não só para a comunidade, mas também para investidores. Hoje a gente tem aí alguns critérios de investimento que o pessoal, para aportar recurso numa empresa, ela analisa realmente se ela está cumprindo alguns critérios de sustentabilidade. Enfim, para os stakeholders. Então, como que eu vou fazer esse relatório para que atenda aos interesses desse pessoal que eu tô me comunicando, né? Então, a gente feito uma pesquisa tanto interna, né, os colaboradores da empresa, quanto externa, para esse pessoal interessado dizer o que eles querem, o que eu quero saber da empresa que está alocada aqui ao meu lado e o que eu quero saber dessa empresa com relação à sustentabilidade. Então, eu vou fazer uma votação de alguns indicadores e os indicadores que tiverem mais votos vão ser contemplados aí nesse relatório de sustentabilidade. Então, é bem interessante essa matriz, que ela é como se fosse uma atividade já como se fosse uma audiência, né, uma audiência com a comunidade, uma consulta pública, assim, bem interessante, e começa a ter esse envolvimento da empresa com a comunidade. Isso a gente vê bastante, assim, com o entorno, né? Muitas vezes você tem comunidades no entorno de uma indústria que está totalmente isolada da indústria.
Então, essa aproximação é bem interessante, começa, inclusive, a surgir ideias ali de trabalhar em conjunto. Se tem uma ONG ali ó, do outro lado da rua e a pessoa, às vezes, nem sabe da existência dessa entidade, então é possível desenvolver aí projetos em conjunto, inclusive para constar depois no relatório de sustentabilidade como uma ação social da empresa. Com Então é bem certeza. interessante, a gente, só relatando ali, a gente trabalhou em conjunto aí nos últimos 2 anos no relatório de sustentabilidade do Tecpar, para quem não conhece aí também, uma empresa pública, que está ainda num processo de saída, né, do recurso público, ainda bem complexo ali a questão, e a gente fez esse trabalho da matriz de materialidade, então são resultados bem interessantes. E muitas vezes a gente acha que vai vir um resultado X e o que vem de resposta da comunidade é outra coisa totalmente diferente do Sim. que a gente imaginava. E, enfim, é um trabalho bem interessante. E aí, enfim, definiu os indicadores padrão e pela matriz de materialidade define os indicadores específicos e está ali feito o escopo ali do trabalho que vai ser desenvolvido, né? Então, É até interessante, esse na é o verdade, conteúdo ressaltar, mínimo. Luiz, que os indicadores específicos, eles podem ser tratados na íntegra também, né? Na, Também? na opção de relato abrangente, você pode muito bem tratar absolutamente tudo. Sim, sim. É um, Claro, coisa enorme, né? é, é um trabalho gigantesco, né? E, no caso, seria para empresas aí que já estão consolidadas, já tem uma diretoria de sustentabilidade, já trabalham com esses indicadores aí, porque tem muitos indicadores ali que é de difícil mensuração, né? Então, É, por é mais que você interessante. tente abranger um pouco mais o relatório, talvez naquele período ou naquele orçamento que você tenha para desenvolver aquele trabalho, você não vai conseguir nesse ano, talvez coloque como uma meta para o ano seguinte, enfim, vai tentando se ajustar até conseguir contemplar o relatório por inteiro. Tem pontos, na verdade, que são muito interessantes de serem vistos quando a gente está desenvolvendo o relatório de sustentabilidade, né? O primeiro deles é o tempo hábil que a gente tem para desenvolver todo o relatório, né? Desde a parte de coleta de dados, escrita e diagramação, publicação, enfim. E, além disso, se a gente for analisar a obtenção de informação quando já é uma empresa que tem um certo grau de maturidade corporativa, no caso, de uma empresa que já esteja certificada, numa 9000, uma 14000, é muito simples da gente conseguir fazer a coleta de informações, Sim. né? Mas aí a gente começa a entrar naquelas questões das dificuldades do relatório de sustentabilidade, né? Que Vamos deixar isso aí um pouco mais para frente, né? vai ser um papo bem interessante. Vamos só, antes da gente pular aqui para outro tema, a próxima pergunta, o próximo tema que a gente ia tratar é sobre a importância dos relatórios para as empresas, tanto de pequeno, médio e grande porte. E aí entra aí com a pergunta do Michael, nosso sócio, da Ideal Ambiental aqui, Forte que abraço perguntou aí, Michel. o que leva uma empresa privada a associar-se ao GRI e elaborar o seu relatório de sustentabilidade, se posicionar como líder de mercado. Então, isso vem bem de encontro aí com o item 4 aqui da nossa pauta, que era a importância desse relatório para as empresas. Então, só comentando ali, o relatório ele não é exclusivo da empresas de grande porte, isso pode ser feito aí por empresas de pequeno porte, que tenham sua organização, uma mínima organização, né, das suas informações, Uhum. e isso é fundamental. Então, Alexandre, qual que é essa importância dos relatórios? Então, vai de encontro, na verdade, com outro tópico que a gente tinha comentado, né, que é aquela lei de incentivo ao relatório de sustentabilidade. Por exemplo, o Michel ele colocou ali com relação a se posicionar como um líder de mercado. Eu não diria como um líder de mercado, mas é um diferencial de empresa, sim. Existe hoje uma lei que ela complementa a 8.666, que é a lei de licitações, que fala justamente sobre você ter um incentivo à sustentabilidade na tua licitação. E a lei que torna obrigatória a emissão dos órgãos públicos e empresas mistas, ela também coloca, se não me engano, é no artigo 45,
que Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, isso, na seção ela 3. trata sobre o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas de Sociedade Mista e tudo mais. E aí no Isso, artigo 8º ele fala sobre que as empresas públicas de sociedade mistas deverão observar no mínimo os seguintes requisitos de transparência. Aí elenca vários requisitos e exato. o inciso nono desse artigo é divulgação anual do relatório integrado ou de sustentabilidade. Então, Dá uma olhadinha, por exemplo, no artigo 45, Luiz. Se não me engano, é na seção 3. Ele fala sobre a questão de contratos públicos poderem ter incentivos à sustentabilidade. Por exemplo, uma prefeitura está utilizando dessa lei para fazer a escrita do seu edital de convocação e coloca lá que se uma empreiteira de construção civil conseguir fazer o reaproveitamento de 10% de concreto residuário, ela vai ter um aumento de 5% na medição de serviço mensal. Ela pode fazer ela, isso, é colocado é, na. o artigo 45 ele fala que na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida a remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de Uhum. entrega definidos no instrumento convocatório no contrato. Então, é como se fosse uma diretriz ali para a contratação de empresas mesmo. Enfim, lembrando que essa é uma lei que trata sobre o estatuto jurídico de empresas públicas, sociedade e economia mista e suas subsidiárias. Então, para essas empresas, a gente viu em dois artigos aparece isso. Um deles que anualmente essas empresas têm obrigatoriedade cumprindo aí com a sua transparência, elaborar seus relatórios de sustentabilidade, e por fim ali apresentando uma possibilidade dela na contratação de empresas privadas aí colocar isso como um item a mais na remuneração das empresas se elas cumprirem tais requisitos, dentre eles sustentabilidade ambiental. Então, Exatamente. E para daí as empresas respondendo, na públicas, verdade, respondendo a é, pergunta pra, do Michael, né? A emissão do relatório de sustentabilidade por empresas privadas serve como uma ferramenta para você divulgar para a sociedade que você tem estratégias de sustentabilidade. Então, quando você isso. vai participar desse edital, nada impede de você colocar como um apêndice do edital o teu relatório de sustentabilidade, informando quais são as práticas de sustentabilidade que são praticadas dentro de ambiente corporativo. Enfim, então, para as empresas públicas, só fechando esse tema, é obrigatório, então, que elas tenham, que elas cumpram, que elas divulguem esse relatório de sustentabilidade. E no caso das empresas privadas, então, tem esse tipo de benefício, mas acho que o que é mais válido a gente focar é justamente nessa questão de investidores, de posicionamento da empresa perante a sociedade. A gente sabe que hoje isso é levado em consideração. A gente vê aí grandes discussões aí de comércio exterior, então sobre a sustentabilidade da agricultura, por exemplo. Então, a gente tem que manter esses padrões e esses indicadores de uma forma adequada para não perder mercado, né? Então, a empresa que hoje não cumpre com algum compromisso ambiental, ela perde mercado, né? Ela deixa de crescer. Então, Com é certeza. como se fosse um profissional hoje que está se formando, se você falar para ele que ele tem que fazer inglês, o inglês é o mínimo, né? Ele tem que ter o inglês. Agora, o diferencial é que pode ser algumas coisas a mais. O relatório de sustentabilidade hoje é algo que as empresas, principalmente de grande porte, multinacionais, elas é o inglês delas, né? O básico que elas têm que ter para poder se posicionar. Aí o conteúdo deles e o que mais elas podem oferecer nesse relatório que pode ser o diferencial. Né? Então a gente vê hoje, inclusive até estavam comentando antes da reunião sobre o índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa. Então a Bovespa ela dentre os itens ali que ela avalia as empresas para poder mensurar definir o valor daquela empresa ou inclusive para indicar investimentos ou não, ela aborda aí a questão da sustentabilidade e com base basicamente aí no relatório de sustentabilidade. Com certeza. Por exemplo, a Easy Bovespa, no caso dessa construtora que eu atuo hoje,
nós fazemos parte da Isbovespa, é uma construtora cujos ativos elas são negociados na bolsa, e todo ano nós temos que lançar objetivos relacionados a questões de sustentabilidade. Então, por exemplo, dentro da área ambiental, todos os anos nós temos objetivos relacionados a consumo de energia dentro de canteiros de obra, a qualidade de efluente, de descarte, a reutilização de resíduos dentro de ambiente de obra também, a questões de responsabilidade social vinculadas à destinação final de resíduos. Nós temos uma série de restrições, na verdade, referentes à contratação de empresas prestadoras de serviço também, emissões atmosféricas, objetivos que variam desde quantidade de árvores plantadas para diminuição da pegada de carbono da empresa até a utilização de meios de transporte sustentáveis. Então, assim, uma gama de medidas que precisam ser tomadas que é enorme, né? Sim, sim. E o que a gente tinha comentado também anteriormente, a gente falou sobre a importância do relatório para as empresas, tanto de pequeno, médio, quanto de grande porte. A gente fala muito relatório de sustentabilidade de multinacionais, de empresas de grande porte, mas uma empresa pequena que hoje tem uma visão de ser uma empresa de grande porte, quanto antes ela começar a fazer esse tipo de relatório e colocar isso dentro da cultura da empresa, melhor vai ser para quando ela tiver aí num porte maior e ela tiver que começar a correr atrás dessas informações, né? Então, Com uma empresa de certeza. pequeno porte que já tem tudo isso organizado, ela vai crescendo já com esses indicadores, já vai tendo um histórico daquilo, e quando ela chegar ali a um patamar maior, ela vai ter aquilo muito mais organizado e com informações muito mais confiáveis para o investidor, né? Não, do que uma empresa de grande porte que decidiu esse ano começar a fazer o relatório de sustentabilidade. Então, a confiabilidade das informações de uma empresa que vem já há anos trabalhando com isso é muito maior do que uma empresa que decidiu começar a partir de agora. Com certeza. E não só uma questão de confiabilidade, né? Mas é como a gente começou, na verdade, essa conversa, que é em você ter um dispositivo de planejamento estratégico. Ali Sim, você tem as suas medições, você passa a ter respaldo para os objetivos que você quer traçar. Então, não adianta um restaurante achar que vai virar uma potência do mercado em 2 anos se ele não tem nenhum meio de você medir qual que é o teu desempenho do mercado hoje, né? Você precisa ter sim. informações daquilo que você consegue fazer para você poder dizer, não, é lá que eu quero chegar. Exatamente. Então, enfim, essa importância é interessante a gente discutir bastante, porque ainda não tá, ainda não é um tema muito divulgado em empresas de pequeno porte, né? Em pequenas empresas, em microempresas, muito menos. Mas é algo interessante para quem quiser se planejar e se preparar para um crescimento maior. Com certeza. Bom, e entrando, a gente já falou sobre a obrigatoriedade, né, das empresas públicas, e aí a gente entra um pouco em um tema que para quem trabalha aí na elaboração dos relatórios. Até agora a gente falou como se fosse algo simples, né, sem muitas dificuldades, mas na elaboração de um relatório, a gente como consultor enfrenta diversas dificuldades. É, Então, dá para elencar algumas aqui, como acesso aos dados, a conferência desses dados, a falta de uma auditoria externa, enfim. sim. Alexandre, você que já participou de alguns, comenta um pouco aí sobre essa dificuldade, né? Principalmente do acesso aos dados. Essa é a primeira barreira que precisa ser vencida, principalmente dentro do setor privado, né? Existe um paradigma que precisa ser quebrado, que é de assim, eu não quero que meu concorrente saiba o quanto eu gastei com alguma coisa durante esse ano. Eu não quero que meu concorrente saiba quem são os meus fornecedores. Eu não quero que, enfim, né? Eles nunca querem expor assim na íntegra a empresa. Todo mundo pensa que precisa sair em toda foto maquiado, né? Não é a realidade. Sim, O relatório de sustentabilidade ele serve para você mostrar a realidade.
E mostrar a E transparência, né? O compromisso da empresa com a transparência. sim, com certeza. Além dessa questão que você falou, né, da confiabilidade dos dados, né, é muito difícil conseguir implantar o primeiro relatório de sustentabilidade a partir do momento que a empresa ainda não tem maturidade corporativa. E quando eu quero dizer isso, é em relação aos mecanismos de medição, né? Por exemplo, uma empresa de pequeno porte, digamos assim, resolveu fazer o monitoramento de energia gasta, mas paga-se as faturas e depois é jogado fora a fatura, né? Qual que é o como que a gente consegue Nem fazer essa digitalizado, não mensuração? tem. Não existe um histórico daí, né? Isso é o exemplo mínimo, né? Mas Sim. em questão de material, por exemplo, você está usar uma construtora de exemplo. Quero construir um apartamento, mas eu não sei a quantidade de material, nem de onde ele veio, de qual dos meus 10 fornecedores eu comprei, né? Então eu não tenho rastreabilidade das coisas. Em questão social, eu não sei quantas reclamatórias trabalhistas eu tive no meu ano anterior. Não sei qual foi a verba que eu gastei com isso, né? Então é uma questão de controle interno mesmo. E acho que isso vai muito também da nossa cultura aqui como brasileiros, isso é uma crítica também que a gente tem que fazer, da falta de atenção aí a essa a criação de bases de dados. Então a gente Sim, vê aí em outros países, tudo mais, você vê históricos ali, muito o histórico, por exemplo, de chuvas aí de outros países que o pessoal tem medição ali há muitos anos, coisa que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Então é aquela questão de fazer um monitoramento, e aí independente do que for, né? A gente sabe que, claro, independente aí da área financeira, que hoje é, é necessário você ter esse controle muito mais forte do que em outras áreas, mas, por exemplo, na área ambiental, isso é uma demanda gigantesca. Então, a gente, a gente identificou essa dificuldade, por exemplo, na questão dos resíduos. Então, uma obra hoje, por exemplo, ela tem que fazer as MTRs, tem que fazer o certificado de destinação final, isso como uma obrigatoriedade para você apresentar para o órgão ambiental. Só que o que é aquele papel, né? Que tem um papel escrito dizendo quanto que foi coletado de resíduo, para onde foi destinado, e aí quando termina a obra simplesmente entrega para o órgão ambiental e acabou. E aquilo não está planilhado, não tem informação, não gera informação, né, daquilo. Então isso sim, é uma demanda muito grande, enfim, deu um exemplo aqui de resíduo, até porque a gente está aí desenvolvendo uma ferramenta para fazer esse controle, para ajudar, né, a ter essas métricas, ter esses indicadores, mas isso pode ser aplicado para qualquer outra situação ali, principalmente da área ambiental e da área social também, que às vezes são informações que não são tão pontuais, né, não é um número. Como é que eu vou medir o atendimento que eu estou fazendo para a comunidade do entorno, né? Quais quantidade de ações, enfim, quantas pessoas impactadas. Então, são alguns indicadores mais subjetivos, mais de difícil acesso e controle, né, dessas informações. Então, acho que essa questão dos acessos aos dados é uma dificuldade não só da empresa internamente, dela abrir os dados dela, mas também de ela ter essas informações. Acho que isso é bem fundamental ali quando a gente vai fazer um relatório. O caso que a gente já enfrentou aí, elaborando alguns relatórios, que você não tem muita informação, né? Então, ó, deixa eu até pegar algumas perguntas que o pessoal está contribuindo. Ó, a Nina Gren comentou, obras públicas são medidos resíduos mês a mês na obra. Então, é isso que eu digo, por mais que você tenha essa medição, mas quando termina aquela obra, você tem essas informações, muitas vezes essas informações estão simplesmente num papel, né? Estão impressas, mas quanto que foi gerado? Quanto resíduo, quanto metro cúbico por metro quadrado de obra? Uma obra, quanto que uma obra gerou a mais do que a outra? Então, aqueles indicadores comparativos que falta mesmo, né? A gente tem informação, mas muitas vezes ela está impressa, não gerou um indicador, né, com aquilo. Tivemos uma pergunta aqui, Diogo. Como a tecnologia pode ajudar a gestão de meio ambiente nas empresas?
Quer responder essa? Eu tenho alguma complementação depois também, Alexandre. Olha, tem alguns pontos em que a tecnologia abraça a causa ambiental, né? Um grande exemplo disso são as plataformas que auxiliam a gente na questão dos condicionantes legais, né? A gente tem exemplos aí por exemplo, eu utilizo muito a plataforma do Green Legends. Inclusive, acho que o Diogo é um usuário também. O que eu vi ali, acho que ele é um conhecido meu. Além disso, programas extremamente simples dentro do pacote de Office, como o Excel, eles ajudam muito quando a gente coloca um certo domínio, né, uma certa perícia ali em cima do programa, a desenvolver, por exemplo, o controle de resíduos. Né? A gente pode fazer. Exatamente. Eu tenho um projeto aí em paralelo com um engenheiro de segurança ali na nossa empresa, que é fazer a previsão da quantidade de EPIs que vão ser colocados para dentro da obra durante todo o período construtivo. Mas daí o pessoal sempre pergunta, né? Mas o que EPI tem a ver com meio ambiente? Olha, EPI tem descarte, né? Sim. Uniforme, tecido, botina, capacete, tudo isso eles vão acabar virando resíduo. E pensando no relatório de sustentabilidade, boa parte aí dos indicadores tem a ver aí com a saúde do Saúde trabalhador, ocupacional. né? Enfim, saúde ocupacional, que isso aí interfere bastante, questão de EPI, enfim, destinação de resíduos, tem Sim, muita coisa vinculada aí, né? tem o Eu índice de acho que ambiente também. a tecnologia é fundamental para isso porque facilita, né, você obter esse tipo de informação para depois compor o teu relatório de sustentabilidade. Então é aquilo que eu comentei, você ter uma planilha gigantesca de MTR e quando você for fazer o relatório de sustentabilidade ter que planilhar tudo aquilo manualmente, então uma tecnologia ela pode ajudar muito mais ali na hora de preencher MTR, fazer aquele preenchimento digital e quando eu for fazer o meu relatório de sustentabilidade eu simplesmente pergunto para o sistema lá quanto que gerou no mês X, ou qual que é o Três indicador cliques, o relatório está pronto, né? exato. Então a tecnologia ela ajuda muito, principalmente na questão do sistema de gestão ambiental, né, para você ter conhecimento dessas informações. Mariana ali comentou, temos muita informação, mas não estamos gerando indicadores, nem aplicando os existentes para avançar, infelizmente. Então isso é importante, essa distinção, né, do que é informação e do que é indicador. E para o relatório de sustentabilidade isso é fundamental. Eu colocar ali que a indústria diminuiu o consumo de energia, isso é uma informação. O consumo de energia era tantos quilowatts-hora no ano, e no ano seguinte diminuiu pela metade. Agora, se eu comparar o consumo de energia com a quantidade de. Você gera um indicador. E esse indicador, eu consigo fazer um comparativo. Então, se reduzir a minha produção de um ano para o outro, obviamente que eu vou reduzir o consumo de energia, né? Então, não necessariamente aquilo foi um ganho ambiental, né? Porque eu não gerei um indicador daquela informação. Deixa eu... Alexandre, teve um probleminha aqui de conexão. Vamos ver se eu consigo resgatar. Mas já estamos chegando no finalmente aqui, estamos quase chegando na 1 hora de conversa. E a última pauta aqui na nossa conversa seria esse vínculo do relatório de sustentabilidade com os ODS e com o Pacto Global. Então, ao final do relatório de sustentabilidade, é feito um sumário indicando lá quais foram os indicadores, né, porque a gente considerou naquele relatório, e a página onde está cada indicador, em qual item que consta aquele indicador, e nessa tabela ali a gente vincula o indicador a algum ODS ou algum dos indicadores ali do Pacto Global. Então, para quem não sabe, então ODS são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Opa, deixa eu colocar o Alexandre de novo. Voltou, Alexandre? Voltei, o celular ficou meio emocionado aqui e ficou muito quente. Beleza. Eu estava entrando aqui já no nosso último item da pauta, porque está acabando o nosso tempo.
Legal. Então, comentando um pouco sobre esse vínculo com os ODS, então comentei do sumário, e que no final ele vai relacionar os indicadores que foram abordados no relatório com os ODS ou com o Pacto Global, o que foi abordado. Então é importante porque os ODS hoje é algo que todas as empresas aí estão buscando, as entidades, organizações sem fins lucrativos. Então é uma forma de você medir esse comprometimento da empresa com o desenvolvimento sustentável. A gente antes era muito no discurso, né, do desenvolvimento sustentável, mas a gente começou a definir então métricas como o GRI, e aí esse vínculo que é feito com as ODS é bem interessante para você conseguir enxergar quais são os ODS que a empresa precisa ir atrás de ações para poder cumprir também. Né? Então, não sei se quer comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente pode comentar, por exemplo, com o ODS de erradicação da pobreza, né? Tem um exemplo de uma das empresas que a gente participou da elaboração do relatório, que foi a Radiante Engenharia. Foi feito um programa para integrar a parte ambiental com a parte social, em que eram captados, era vendido, na verdade, grande parte, se não a totalidade dos resíduos gerados, com exceção, logicamente, dos sanitários, que eram gerados dentro da empresa, e toda a verba que era captada era convertida em ações sociais na empresa. Por exemplo, a empresa ela fica instalada, a matriz ali no Orleans, em Curitiba, né? E ali próximo tem uma comunidade chamada Comunidade Saturno. E eram ofertados anualmente vários cursos para essa comunidade Saturno, né? Em época de Páscoa eram ofertados chocolates artesanais, curso para você fazer ovos e chocolates artesanais. Nos finais de ano eram feitas as festas da comunidade com essa verba, né? Existia também um treinamento que uma das pessoas de dentro da empresa oferecia de forma gratuita para a comunidade, que era de jardinagem sustentável. Então era você fazer o seu jardim ter temperos, frutas, legumes, enfim, né? Era muito bacana o modo como a gestão de resíduos, né, os indicadores de meio ambiente contribuíam com a parte dos indicadores sociais da empresa. E o legal é que quando você cria indicadores, você não está simplesmente relatando, né, uma ação social que a empresa fez e divulgando uma ação social, mas você tem que colocar indicadores. Então, se eu estou contribuindo com a erradicação da pobreza, então o que eu fiz? Eu desenvolvi um curso de jardinagem, que aquele curso teve um resultado X, que aquela pessoa, né, depois você faz um acompanhamento, então você traz indicadores realmente não é uma simples ação social pontual, mas aquilo é uma ação de transformação mesmo. Né? Então, o relatório ele é interessante por conta disso. Né? Sim, exatamente. É que nem a gente está falando desde o início da conversa, né? É uma questão de planejamento estratégico. É o modo como a empresa está Exato. também para a comunidade de entorno. No caso ali, o pessoal da comunidade de entorno, em algum momento, vai falar, putz, eu queria trabalhar nessa empresa. Sim. Uma empresa que é preocupada, se eles estão preocupados conosco, que não somos funcionários, imagine com os funcionários, né? Sim, com certeza, com certeza. A Mariana comentou ali também que não seria interessante pequenos negócios terem esse acompanhamento e usar a seu favor como marketing verde para alavancar negócios locais. Eu tinha comentado, né, de pequenas empresas que querem crescer, fazer o relatório, mas a empresa é pequena também, que não tem tanto, que não vai crescer, que vai continuar pequena. Claro que é fundamental para ela, porque essa questão de alavancar negócios locais, fazer o marketing verde, isso é fundamental, porque o marketing verde hoje, você vende um relatório de sustentabilidade, mas você tem uma metodologia por trás, então não é simplesmente um marketing jogado, estou fazendo uma ação ambiental, mas sem comprovação. Né? Alexandre, temos 15 segundos, 10 segundos agora, então eu queria só agradecer e vai cortar aqui nossa live daqui a pouco, então pessoal, para quem não conseguiu responder, vai estar disponível no IGTV, no YouTube. Entre em contato conosco.